Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mas um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar aí sobre a reapresentação dos atletas, o Vasco que hoje faz o último treinamento aqui no Rio de Janeiro para partir para o Uruguai amanhã, a previsão de uma coletiva do Alexandre Matos. Amanhã o Alexandre Matos será apresentado aí à comunidade vascaína de forma oficial e a gente vai falar aqui sobre essa venda aí do PEC que vai se concretizar. A gente tem mais situações, mais particularidades para poder passar para vocês. O Vasco que segue aí no compasso de espera, aguardando as respostas do Luciano Rodrigues e também do Aravena, e o Vasco tem aí nomes, novos alvos para poder reforçar o seu elenco para a temporada de 2024, e a gente vai falar desses alvos aí, porque o Alexandre Matos, o cara das causas impossíveis, está trazendo jogador de peso aí para o Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, amanhã o Alexandre Matos vai vir a público para poder dar a sua primeira coletiva como o homem forte do futebol Cruz Maltino. Laureano, por que isso é importante? Porque a gente vai ouvir da boca do Alexandre Matos todos os passos aí, toda a forma de planejamento para esse ano de 2024. E isso vai dar um conforto aí pro torcedor Cruz Maltino com toda a certeza do mundo. Então a gente amanhã vai acompanhar ao vivo aqui a entrevista do Alexandre Matos, que está prevista para acontecer às 11 horas da manhã, certo? Bom, os jogadores do Vasco seguem fazendo testes físicos, as atividades físicas. O Vasco hoje conclui os exames médicos e amanhã o Vasco vai para o Uruguai, para Ponta del Este, né? Vai ficar naquele resort bonito lá. E aí começa o ano do Vasco para valer. O Vasco faz 2 jogos lá, um no dia 21, outro no dia 18, né? São 2 jogos que o Vasco faz lá, contra o São Lourenço e também o Desportivo Maldonado. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro. A tendência é que somente na 5ª rodada o Vasco venha escalar a equipe titular para os jogos do Campeonato Carioca. Muitas pessoas perguntando: Laureano, senti falta de 2 jogadores ontem na reapresentação, que foi o Figueiredo e que foi o PEC. O Figueiredo já está negociado com o Coritiba, por isso não se apresentou, e o Praxedes aguarda toda a documentação, tendência que ele chegue hoje aqui no Rio de Janeiro, certo? E já viagem com a delegação para o Uruguai, certo? Caso isso não ocorra, o Praxedes fica no Rio de Janeiro, vai fazer as atividades aí para poder disputar o Campeonato Carioca. Mas a gente crê que ele pode até ir depois para o Uruguai, porque é um cara aí que o nosso treinador conta e conta muito, né? Pediu a contratação dele. Vamos lá, gente, falando agora sobre a situação envolvendo reforços aí. Após a chegada aí dos 2 zagueiraços aí das Torres Gêmeas, né? O Robert Rojas, esse jogador de seleção paraguaia, belíssimo atleta aí, que é zagueiro, faz uma lateral direita, e o Vasco ter sacramentado a situação do jogador João Vitor, né? O Vasco da Gama
deixa sua zaga aí muito mais forte. Informação que eu passo para vocês que o Vasco ainda irá atrás de um zagueiro, porque o Miranda está deixando o Vasco e o Zé Vitor também está deixando o Vasco. Então o Vasco simplesmente aí indo atrás de mais um zagueiro aí. O João Vitor está treinando normalmente, Robert Rojas também, graças a Deus aí sem nenhum problema físico, certo? Bom, a situação agora que a gente vai falar é do Aravena e do Luciano Rodrigues, tá? O Vasco já mandou proposta para os dois. A proposta está formalizada. O Vasco aguarda aí a negociação com a Universidade Católica. O Vasco mandou uma proposta na casa de 14 milhões por 60% dos direitos econômicos desse atleta, um atleta que o Alexandre Matos simplesmente já negocia com ele desde os tempos lá do Atlético Paranaense, certo? E o Vasco da Gama também já mandou a proposta, já formalizou ali para o nosso Luciano Rodrigues. Agora, é aquela situação, quem achava que o Vasco ia mandar uma proposta de 18, de 15, de 12, vocês vão ver por quanto que o Alexandre Matos vai fechar essa situação. Esse jogador vai chegar aqui, a negociação se concretizando, por um valor muito menor do que o Gabriel Peck foi vendido. Aguardem para vocês poderem ver. Como o Gabriel Peck está sendo vendido aí, o Vasco não vai ter nem que botar dinheiro no bolso para poder fazer essa situação aí, certo? Perde o jogador, ganha um de mais peso ainda, correto? Bom, o seguinte, vamos falar aqui agora sobre situações aqui de mercado que surgiram ontem, o Vasco com novos alvos aí. O seguinte, a gente tomou conhecimento que o Vasco tem interesse no meia do União da Argentina, né? Jogou Libertadores esse ano que passou, o Kevin Zenon, bom jogador, um dos destaques aí do campeonato argentino, né? Então, segundo a TYC Sports lá da Argentina, o Vasco sondou a situação aí do Kevin Zenon, certo? Esse belo jogador aí. O clube dele, né, o União, teria pedido ali cerca de 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do atleta, certo? Bom, e também a gente vai falar aqui sobre um assunto que a gente tem batido aí para vocês. O Vasco vai atrás de um meia, tá? E uma informação que eu tive, Emanuel Reynoso está realmente na lista de reforços do Alexandre Matos. É uma informação que eu estou dando aqui. Um meia que é extraordinário, que fez história no Boca, um cara que é um dos principais jogadores da Major League Soccer, só está jogando lá porque ganha muito dinheiro. Esse jogador, o Vasco interessa e quer trazê-lo aqui para São Januário. Um meia muito rápido ali, coloca os atacantes na cara do gol. Então, olha só, o Vasco está disposto a despejar uma grana preta para trazer o Emanuel Reynoso, tá? Informação que a gente passa hoje para vocês nessa manhã de domingo, tá bom, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Hoje o vídeo foi mais tarde porque eu tive um mal-estar, mas estamos junto aí, tá? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!